Pessoal, eu sou a Brenda Matias e hoje eu vim falar sobre a nossa avaliação A3 de gestão e qualidade de software. Nós falamos sobre as estimativas de desenvolvimento de software. Então, eu fiquei responsável por compilar todo o PDF com os dados que os integrantes mandaram e hoje o nosso grupo ele foi composto aí por esses integrantes. Sou eu mesma, né, o Arthur Moreira da Silva, o Douglas da Silva Barbosa, Luiz Eduardo Saraiva, o Guilherme Pires e o Gabriel Rufino. Então, eu fiquei responsável por compilar todos os dados e fazer esse PDF para apresentação. E também fiquei responsável ali pela parte de referências que está mais na parte final aqui do PDF. Então, o pessoal vai apresentar aqui o trabalho para vocês. O desenvolvimento de software envolve processos complexos, que exigem planejamento. As estimativas têm papel essencial nesse contexto, ajudando a prever o tempo, esforço e recursos necessários para completar tarefas e funcionalidades. As estimativas são previsões baseadas em análises, experiências passadas. Elas utilizam métodos quantitativos e qualitativos, considerando fatores como complexidade técnica, equipe e escopo. São fundamentais para o planejamento de prazos e custos, além de alinhar expectativas e viabilizarem cronogramas realistas. Previsões precisas ajudam a evitar atrasos, estouro de orçamento e problemas de qualidade. Um exemplo de fracasso: em um projeto de gestão hospitalar, a subestimação da integração com sistemas legados gerou atraso de 6 meses e aumento de 50% nos custos. Já em um caso de sucesso, uma equipe de e-commerce usou metodologias ágeis e históricas para estimar o desenvolvimento de um aplicativo, concluindo o projeto no prazo e dentro do orçamento. Boa noite, meu nome é Luiz Eduardo Saraiva. Eu vou estar explicando aqui os modelos de estimativa, os métodos. Lembrando que existem estimativas tradicionais e estimativas ágeis. Estimativas tradicionais, as mais conhecidas, são a FPA e a COCOMO. Quando você está utilizando esse tipo de estimativa tradicional, a gente está falando de um projeto maior, um projeto mais robusto, bem mais complexo, que demanda ferramentas também mais complexas. No caso da FPA, a análise de ponto de função, essa ferramenta ela consegue medir o tamanho funcional do seu software com base na funcionalidade dele e o que o usuário precisa. Ele classifica o seu projeto em várias categorias, como entradas, saídas e várias consultas. Esse método ele não utiliza tecnologia, ele é independente de tecnologia e ele é focado apenas na necessidade do usuário. No caso da COCOMO, ela utiliza fórmulas matemáticas para tentar estimar o esforço que você vai ter durante o desenvolvimento do seu projeto. Com base nessas características, quanto mais o seu projeto for complexo, mais eficiente vai ser essa plataforma, porque ela utiliza uma abordagem métrica que fornece estimativas muito bem detalhadas. Ela pode ser aplicada em vários níveis diferentes, do básico até o detalhado. Lembrando que essas estimativas tradicionais elas são usadas em projetos de maior escala, mais robustos, que exigem dados mais precisos sobre o projeto. No caso das estimativas ágeis, elas são técnicas mais flexivas e colaborativas para gerar uma interação entre a equipe do projeto. Por exemplo, a técnica Planning Poker ela envolve uma discussão entre os membros da equipe sobre a complexidade de uma tarefa, onde cada membro escolhe uma carta no valor estimado e em seguida as estimativas são discutidas até um consenso. Cada carta representa um tema específico do seu projeto, aonde vocês vão jogando as cartas e discutindo até chegar num consenso. A técnica também conhecida é a história de usuário. Ela envolve dividir o seu projeto em pequenas histórias e para descrever o que o usuário precisa. Cada história vai ser atribuída numa estimativa diferente de esforço. No caso da T-shirt in size, são usadas para atribuir estimativas relativas de esforço, levando em consideração o tamanho de uma T-shirt, uma camisa, por exemplo. Quando você tem um projeto pequeno, tamanho P. Um projeto intermediário, tamanho M. Um projeto mais complexo, mais robusto, tamanho G. Serve apenas para representar o grau de dificuldade das tarefas e separá-las, por exemplo. Essas técnicas flexíveis, essas estimativas ágeis, elas são muito mais rápidas e colaborativas. Elas são adequadas quando você tem um projeto
que o escopo está mudando constantemente, um projeto menor e mais instável, digamos assim. Gerando a comparação entre os modelos tradicionais e ágeis, você vai utilizar um modelo tradicional quando você tem um projeto mais complexo, mais robusto e mais consolidado, digamos assim. E as estimativas ágeis você vai utilizar quando o seu projeto é menor, tem menos demanda. Ele te permite fazer ajustes rápidos de acordo com o que o seu projeto vai evoluindo. Olá, meu nome é Gabriel Favareto e eu vou falar sobre as ferramentas para estimativas em gerenciamento de projetos. Primeiramente falando das tradicionais, né? Ela estima esforço, custo e tempo. Então, a Constructive Cost Model, ela estima esforço necessário para o desenvolvimento do software com base no tamanho do projeto. Ela oferece estimativas detalhadas e ajustáveis e ela permite simular cenários diferentes para o planejamento. A desvantagem dela é que ela depende de linha de códigos e às vezes a empresa que está utilizando ela não tem isso disponível, né? A segunda opção é a Function Point Model. Ela é um software com base em entradas, saídas, consultas, arquivos e interfaces externas. Ela é independente da tecnologia utilizada no projeto e é fácil de entender. A única desvantagem é que você precisa de um pouquinho de treinamento para fazer a aplicação correta para ela te dar um retorno em análise correta. Né? Agora falando da metodologia ágil, ela acompanha estimativas baseadas em histórias de usuários, pontos de história ou sprints. A primeira que eu vou estar falando é a Gira, é um gerenciamento de projeto ágil. Ela permite planejamento de sprints, acompanhamento de tarefas e relatórios de desempenho. Ela facilita a colaboração em equipe com quadros Kanban e Scrum e os resultados avançados em relatórios e métricas. A única desvantagem dela é que ela é muito complexa para equipes pequenas ou iniciantes. A Trello é baseada em quadros Kanban para gerenciamento de tarefas de fluxo de trabalho. É uma interface intuitiva e fácil de usar. A única desvantagem dela é que os recursos são limitados para os projetos maiores e não oferece integração nativa com ferramentas avançadas de estimativa. A Microsoft Project também usa contextos ágeis para monitorar cronogramas e aclamação de recursos. A vantagem dela é que são recursos robustos para o planejamento e acompanhamento e permite integração com os softwares da Microsoft. A única desvantagem é que ela é paga, né? Então, assim, a escolha da ferramenta depende da necessidade do projeto e da metodologia adotada. Ferramentas robustas para análise e desenvolvimento é melhor um método tradicional. Já o ágil, as ferramentas leves e colaborativas acompanham um processo contínuo. O uso dessas ferramentas otimiza recursos, melhora a comunicação e aumenta a chance de sucesso no seu projeto. Opa galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme Pires e eu vou falar um pouco dos fatores que influenciam as estimativas. A gente vai começar hoje pela complexidade do projeto. A complexidade do projeto é um dos fatores mais significativos nas estimativas de desenvolvimento de software. Projetos com requisitos técnicos desafiadores, múltiplas interações entre sistemas ou necessidade de integração com tecnologias externas exigem mais tempo e recursos para serem completados. Como é que a gente pode melhorar a precisão deles? Tem dois jeitinhos para nós melhorar, que seria a divisão em módulos e a utilização de métricas. A parte de divisão em módulos nada mais do que decompor o projeto em partes menores, que poderia ajudar a estimar com mais precisão as diferentes fases. Já a utilização de métricas seria empregar métricas com pontos de função ou complexidade ciclomática para quantificar a dificuldade do projeto. Qual seria a experiência da equipe e a capacitação necessária? A experiência da equipe impacta diretamente na estimativa do tempo, pois desenvolvedores mais experientes podem ser mais rápidos e eficientes nas soluções de problemas complexos, enquanto equipes menos experientes podem precisar de mais tempo para realizar as mesmas tarefas. Como que a gente pode melhorar a precisão dessa questão? A capacitação contínua e a parte de avaliação do perfil da equipe. Na capacitação contínua, a gente pode investir em treinamentos e desenvolvimento contínuo da equipe, para que possamos melhorar a produtividade e reduzir o tempo de execução. Já na questão de avaliação do perfil da equipe, a gente deveria considerar o histórico da equipe em projetos semelhantes
para que possamos ajustar as estimativas com base na experiência prática. Mudança nos requisitos. Alterações frequentes nos requisitos do projeto, muitas vezes chamadas de scope creep, podem afetar drasticamente as estimativas, pois modificações podem aumentar a complexidade e alterar prazos e recursos necessários. Como que a gente pode melhorar a precisão dessa questão? A gente tem o gerenciamento de mudança rigoroso e a prototipação e entregas incrementais. Na questão do gerenciamento de mudanças rigoroso, a gente pode estabelecer processos claros para a captura e aprovação de mudanças nos requisitos. Já na parte de prototipação e entregas incrementais, adotar metodologias ágeis que poderiam permitir ajustes contínuos ao longo do projeto. Ferramentas e tecnologias utilizadas. As ferramentas e tecnologias escolhidas para desenvolvimento também têm um papel importante nas estimativas. Ferramentas que a equipe não domina ou não são ideais para o projeto podem aumentar o tempo de desenvolvimento, enquanto tecnologias mais maduras e adequadas podem acelerar o processo. Como que a gente pode melhorar isso? A escolha criteriosa de tecnologia. A gente escolhendo ali utilizar ferramentas e frameworks conhecidos pela equipe e mais pelo mercado também, pode ser mais adequado ao tipo de projeto. Investimento em protótipos. Testar novas tecnologias em protótipos pequenos antes de adotar para o projeto completo. Ambiguidade nas especificações. Especificações mal definidas ou ambíguas geram incertezas nas estimativas, pois podem levar à interpretação incorreta ou à necessidade de retrabalho, afetando prazos e custos. Documentação clara e precisa seria um requisito para a gente poder melhorar essa precisão. Seria definir requisitos de forma clara, evitando ambiguidades e mantendo comunicação contínua com os stakeholders. Técnicas de licitação de requisitos. A gente pode utilizar workshops, entrevistas e outras técnicas para garantir que os requisitos sejam bem compreendidos. Quais seriam os riscos e incertezas no projeto? Ali seria como as mudanças de tecnologia, problemas inesperados com a infraestrutura ou questões legais. Podem afetar seriamente as estimativas de tempo e custo. Projeções imprecisas de riscos podem gerar surpresas durante o andamento do projeto. Como que a gente pode melhorar a precisão nessa questão? Planejamento de risco. A gente pode realizar uma análise de risco detalhada no início do projeto, com identificação, mitigação e acompanhamento contínuo dos riscos ao longo do desenvolvimento. Temos também a reserva de contingência, que seria incluir margens de segurança nas estimativas para lidar com imprevistos. Olá, meu nome é Douglas Barbosa. Vou apresentar minha parte do trabalho que ficou com a conclusão. E a conclusão do nosso grupo foi que o sucesso de projetos de software depende de um processo contínuo de ajuste e validação das estimativas, já que o desenvolvimento é dinâmico e sujeito a mudanças constantes. Em ambientes voláteis, as estimativas iniciais podem se tornar obsoletas rapidamente, impactando prazos e custos. Portanto, um processo iterativo de revisão, especialmente em projetos ágeis, garante que as estimativas se mantenham alinhadas com a realidade. Técnicas tradicionais como FPA e COCOMO são adequadas para projetos maiores e estáveis, enquanto métodos ágeis como Planning Poker e T-shirt Sizing são melhores para projetos menores e mais flexíveis, além de um ciclo de feedback contínuo que se torna indispensável para uma gestão eficiente de prazos, custos e escopo. Essa foi a nossa conclusão e aqui estão algumas referências bibliográficas que o nosso grupo utilizou. E esse foi o nosso trabalho das estimativas de desenvolvimento de software. Muito obrigado.